E a polícia concluiu que o freio daquele ônibus que desceu uma lomba desgovernado no centro histórico de Porto Alegre bateu em vários veículos, iniciando um incêndio que inclusive atingiu um prédio. O freio não foi usado corretamente. A gente lembra que, ou não funcionou como deveria, né? A gente lembra que o ônibus estava transportando 57 passageiros, a maioria estudantes. Isso tudo aconteceu na tarde de 3 de outubro, uma sexta-feira. Bom, agora a gente tem essa informação de que o problema está relacionado ao freio. Então, Alberi Neto, por favor, nos explique qual é a conclusão dos peritos, né? Se trata de um mau acionamento por parte do motorista ou o freio não funcionou? Bom dia de novo. Bom dia novamente, Josmar, Simone, todo mundo que está com a gente no Bom Dia Rio Grande. Pois é, lembrando, esse acidente foi aqui, né, na Rua Espírito Santo, no centro de Porto Alegre, e o ônibus bateu nesse prédio aqui atrás de mim, que vocês estão vendo nas imagens do William Delgado. Esse ônibus que desceu desgovernado aqui por essa rua há cerca de um mês, né, foi no dia 3 de outubro. O que a Polícia Civil disse é que não teve os freios acionados corretamente esse ônibus. Mas a gente lembra, né, esse ônibus transportava aí pelo menos 57 passageiros, a maioria deles estudantes de Vacaria, na Serra, que estavam fazendo uma excursão aqui pela capital. Essa informação da Polícia Civil é baseada no laudo do acidente que foi divulgado pelo Instituto Geral de Perícias, o IGP. Apesar do que diz a polícia, que os freios não foram acionados corretamente, o IGP divulgou uma nota esclarecendo que o laudo não indica que uma falha humana foi a causa direta do acidente. Segundo a perícia, houve uma falha mecânica na válvula pneumática junto da alavanca de estacionamento, né, do acionamento do freio de estacionamento. Uma falha na válvula pneumática junto da alavanca de acionamento do freio de estacionamento. O IGP ainda comprovou que aquele incêndio que aconteceu depois que o ônibus bateu aqui, ele bateu em 2 carros estacionados na via. E aí um desses carros pegou fogo e as chamas se estenderam também para o ônibus. A polícia também já tinha mostrado que o ônibus tinha 25 toneladas, contando o peso dos passageiros, que é mais do que o dobro do permitido para essa região aqui da cidade, que é de 12 toneladas. Depois do acidente, a IPTC ainda colocou uma placa que proíbe a descida de ônibus aqui na Rua Espírito Santo a partir da Duque de Caxias. Alguns outros detalhes que foram trazidos por esse laudo mostram que o motorista acionou o freio de estacionamento, mas não engatou uma marcha no sentido de estacionar o veículo, ou seja, não parou e desligou o ônibus. Depois de fazer esse acionamento, ele desceu para conferir se tinha rompido fios de baixa tensão aqui no alto da Rua Espírito Santo. E aí, quando ele desceu, o ônibus saiu em uma descida descontrolada. Ele percorreu mais de 100 metros sem qualquer resistência, ou seja, segundo esse laudo, né, sem o acionamento efetivo do freio estacionário. O que o laudo mostrou é que o ônibus desceu essa lomba sem qualquer resistência, como se ele não tivesse com o freio estacionário acionado. Por isso, a perícia aponta para essa falha mecânica na válvula de acionamento, né, do freio de estacionamento. Em razão do que diz esse laudo, o delegado Carlo Butarelli, responsável pela Delegacia de Trânsito aqui de Porto Alegre, também responsável pela investigação, disse que vai ouvir novamente o motorista do ônibus para colher mais informações depois do que o laudo do IGP mostrou, e aí sim encaminhar a conclusão dessa investigação, mas ainda há mais informações a serem apuradas, até porque então a delegacia vai ouvir novamente o motorista para entender a versão dele diante desse laudo do IGP divulgado agora.